noite, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma live. O conteúdo por aqui não para. O conteúdo por aqui não para mais do que Globo News, né? Mais que Globo News, mais conteúdo. Agora nós vamos falar sobre finanças comportamentais. Então a gente falou sobre o planejador financeiro, agora a gente vai trazer um outro planejador financeiro para falar agora sobre finanças comportamentais, sobre vieses de comportamento, que foi até que a gente conversou com o Márcio, que era um tema muito interessante, e a gente trouxe alguém aqui que gosta de falar desse assunto, que faz algumas palestras nesse assunto, então a gente vai se aprofundar um pouco mais sobre isso, é algo um pouco mais técnico. Que é o Rodrigão, deixa eu ver se ele já está entrando aqui, logo logo ele já entra para a gente conversar. Isso aí, pessoal, é muito conteúdo. Lembrando que para quem é da comunidade, todas essas lives que a gente está fazendo, todas 100%, elas ficam gravadas no app para vocês assistirem quando vocês quiserem, daqui 2 meses, 3 meses, daqui 1 ano. Para quem não é, ele fica disponível 24 horas aqui, depois a gente deixa no YouTube por uma semana, então a gente dá oportunidade para todo mundo ver esses vídeos, tá bom? Acho que é muito importante disseminar o conhecimento. Como eu falei, esse ano de 2020 vai ser o ano do conhecimento, esse ano que vai entrar agora. A gente vai trazer muito conhecimento, muito conteúdo, muita live, muita gente de mercado, muita coisa na prática, assim, vou ser o fanático do conteúdo, vocês vão ver aqui. Vai ser muito bacana. Então deixa eu colocar aqui o Rodrigão já. Vamos lá. Opa, peraí. Virou aqui. Pronto. Fala, Rodrigão. E aí, Fábio, tudo bom? Beleza? Tranquilo? Graças a Deus. E você? Beleza. Você consegue virar a câmera? Vê se você consegue virar a câmera. Cara, Tá não consigo. Eu tô de lado. Peraí, Tá. só um minutinho. Peraí. Não tem problema não. Vamos lá. Aqui é o quem sai e faz ao vivo. Vou colocar aqui finanças comportamentais. Comportar. É que eu estou escrevendo aqui, pessoal. Comportamento. Isso. Até para quem entender sobre o tema. Deixa eu fixar comentário. Estou só alterando aqui. Peraí. Isso. Boa. Agora deixa eu achar uma maneira de encaixar essa câmera aqui. Peraí. Lembra? Ficar a live inteira segurando não dá, né? Aliás, vou aproveitar. Daí vou pegar uma água. Vamos lá. Vamos lá. Assim. Agora foi? Tô só encaixando. Eu tô fazendo uma gambita. E aí, tá ok? 100%, show. Boa. Agora foi. Agora foi. Eu fiz como você disse, quem sabe faz ao vivo, eu improvisei aqui, porque eu me organizei todo aqui para a câmera ficar numa posição. Você chegou e a posição mudou, eu tive que alterar aqui. Acontece, são os desafios do ao vivo, né? Mas beleza. Pessoal, para quem não conhece, eu vou apresentar o Rodrigo Oliveira Santos, né? Tem algum D aí? Rodrigo D. Oliveira? Não, Rodrigo Oliveira Santos. Não, é direto. Rodrigo Oliveira Santos, ele é planejador financeiro, CFP, e ele gosta desse assunto aí de finanças comportamentais, gosta de falar sobre esse assunto, então vamos conversar sobre isso, que é um tema muito interessante, é um tema que ele já está olhando aí há um tempinho, então acho bacana a gente aproveitar e conversar sobre isso, tá bom? Rodrigão, quer falar alguma coisa? Sim, então, só você já me apresentou, assim, eu tenho experiência no mercado financeiro aí já há alguns anos, aí, quase 15 anos, já passei por bancos de varejo, investimento, escritórios de plataformas de investimento, e tenho CFP e estou aí no... O que me chamou a atenção? Eu estou no programa, no Level 3 do CFA, e também é abordado bastante essa questão de finanças comportamentais, né?
Então, estou me dedicando aí um pouco mais aí ao assunto para compreender, né? E é um assunto interessante, Fábio, por quê? Uhum. Porque finanças, assim, só fazer aqui uma rápida introdução. Finanças, Uhum. eu acho interessante de finanças, sabe o que é? Antes da gente falar assim, de finanças comportamentais, vamos falar sobre finanças. Finanças é o entroncamento de várias ciências, de vários saberes. Então, assim, você não leva só em consideração, às vezes as pessoas pensam em finanças, logo pensam em matemática, estatística e coisa do gênero, e economia. Mas não é verdade. Finanças, ela envolve também os comportamentos dos agentes. Quais agentes? Agentes, instituições, pessoas físicas que tomam decisões e que muitas dessas decisões não são decisões racionais. E não tem como a gente modelar todas essas decisões. Então finanças um entroncamento onde vai pegar economia, matemática, instrumental de estatística, mas também vai também pegar psicologia, filosofia, sociologia. Todas essas áreas da ciência vão estar ali em finanças. Ora, dito isso, a gente entra no tema de finanças comportamentais, porque isso é uma introdução, vamos lá, é uma atualização do que a gente vem estudando em finanças, né? Só dar um passo aqui atrás, que é o seguinte, de onde vem esse contexto de finanças comportamentais e por que finanças comportamentais? Toda a base da teoria moderna de finanças, e o Fábio sabe bem que o Fábio é um estudioso, vem da teoria de... Não, é verdade, não estou falando, sabe que eu não falo para agradar. Isso. E o Fábio, a gente tem uma amizade sincera. Então, é o seguinte, vem de teoria de finanças comportamento, vem de Markowitz, que Markowitz, ele fez a teoria ali de diversificação das carteiras, tá, gente? Então, assim, é a base da ciência moderna, das finanças modernas, que vai fazer ali uma série de modelagens e pressupostos, onde o investidor, o agente, ele é racional, ele toma decisões racionais. E o que são decisões racionais? Maximizar retorno e minimizar o risco. Ele vai tomar uma decisão que leva em conta risco-retorno. E ele vai procurar o melhor ponto, a melhor decisão, o ponto ótimo, o que, né, aqui não dá para elaborar tanto, mas seria um ponto que ficaria na fronteira eficiente, de Markowitz. Então, tem o ponto mínimo ali, a fronteira eficiente. Então, ele vai tomar uma decisão que é uma decisão racional. Então, ele maximiza o retorno, minimizando ali o risco. Né? Ele vai maximizar ali o Sharpe Ratio, que é uma métrica que faz essa relação risco-retorno. Então, assim, você vai fazer uma diversificação da carteira e para um dado nível de risco, você consegue um retorno maior. Ou, dado nível de retorno, qual é o menor risco adicionado a essa carteira? Essa seria a decisão ótima a ser tomada, levando em consideração os ativos. Quais ativos que são esses, gente? Pode ser título público, pode ser ações, pode ser título privado, CDBs, pode ser o que você colocar nesta carteira, tá? Então, ele vai levar em consideração as correlações entre esses ativos, que é muito importante, que é como esses ativos covariam, né? Que é isso que vai estar na base para depois você montar uma carteira para um cliente. Pronto. Dito isso, onde nós chegamos aqui? Esse investidor, ele deveria tomar uma decisão racional. E nessa decisão racional, ele vai ficar num ponto ali ótimo, onde o modelo prediz. Só que, quando a gente vai para o mundo real, as pessoas não tomam decisões racionais. Sim, as pessoas não... A gente vê isso, por exemplo, no fácil, né? Fácil, trazendo aqui para o dia a dia. É muito fácil a gente saber como que emagrece. Todo mundo sabe como emagrece. Agora, exercer isso, saber que tem que fazer academia, saber o que comer, todo mundo sabe. Agora, fazer é totalmente diferente. Então, em investimentos é a mesma coisa. Saber o que tem que fazer, muita gente sabe. Só que na hora de executar isso, na hora de poupar o dinheiro, acaba pesando mais o seu viés comportamental, acaba pesando muito mais o emocional. Então, de fato, é isso, né? De fato, ninguém é racional para tomar decisão. Muito pouco racional. Exatamente. Então, ou seja, e aí o que esses estudiosos modernos eles fizeram, e até tem um ganhador de prêmio Nobel em 2017, acho que é
é o Thaler, e quem fez esse trabalho assim, inicialmente aí foi o Daniel Kahneman e tal, é sempre citado. O que eles fizeram? E só, Catalogaram todos esses... só um adendo, dos melhores livros que eu li, pessoal, até para vocês anotarem aí, Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Recomendo demais para entender esse tema de finanças comportamentais. Beleza? Foi mal cortar aí. Vamos lá. Legal, legal, legal. É bom essas dicas aí de livros. Então, o que o pessoal fez? O pessoal catalogou esses vieses comportamentais dos investidores. E assim, eu e o Fábio, a gente pode dizer que assim, a gente já passou por bancos e tal, tem experiência aí com investidores, então a gente consegue ver isso na prática, né? Então, o que eles fizeram? Esses erros sistemáticos, né, que são esses vieses comportamentais, foram sistematizados, catalogados. Não é assim, são muitos, tá, gente? Aqui a gente vai só, é um bate-papo, vai citar alguns, assim, os principais, não é exaustivo. Então, a ideia é, quais são esses comportamentos, como que a gente pode educar o cliente ou se adaptar a isso, como que a gente vai levar em consideração esses comportamentos. Então, assim, de uma forma bem simplificada, e a gente chama ele aí, quando a gente está estudando, de heurísticas, você poderia fazer uma aproximação, assim, grosso modo, seriam regras de bolso que as pessoas tomam. Diante de uma decisão complexa, que leva tempo, as pessoas não costumam analisar todo o escopo, ser exaustivas. Elas tomam um atalho. Elas tomam um atalho e, na hora de tomar esse atalho, tomam esse atalho e chegam a uma decisão. Essa decisão talvez não é a melhor. Então, é esse ponto que nós vamos explorar aqui um pouco, falando desses viés comportamentais. Então, assim, só para fazer um contraste aqui, assim, muito rápido, o investidor racional, então, ele considera toda a informação disponível, né? Enquanto o investidor enviesado, ele toma decisões apressadas sem o devido estudo. O investidor racional, ele pensa em termos de risco e retorno, e o outro, ele não pondera a relação de risco e retorno, muitas vezes olhando apenas um dos lados. E ele toma decisões, o investidor racional, esse do modelo, ele racionaliza os sentimentos, enquanto o investidor enviesado, ele toma decisões muitas vezes emocionais. Nesses diversos vieses comportamentais, só fazer uma subdivisão assim bem rápida, a gente já entra a fundo. Existem os erros cognitivos e os erros emocionais. A gente costuma falar, grosso modo, por simplificação, que são erros emocionais. Mas muitos desses erros são erros cognitivos. Ou seja, o investidor, ele tomou uma decisão que, assim, ele se colocou, se debruçou sobre o assunto e olhou, fez toda a análise, só que ele acabou tomando uma decisão errada. Não por uma falha emocional, mas por um erro cognitivo na hora de processar a informação. Ele teve um erro de memória, ele levou em consideração a informação mais recente, ou então, por exemplo, isso é muito comum, a amostra que ele pegou foi pequena. Então, assim, o que eu quero dizer? Ele teve até boa vontade, mas teve um mau julgamento. O erro emocional é aquele erro mais baseado que na sua emoção, na sua intuição, no seu sentimento. Então, são coisas assim, que a gente vai tratar daqui a pouco, a aversão à perda. Então, assim, aquele ativo está lá na carteira, não faz mais sentido estar lá na carteira. Mas ele desfaz do ativo? Não. Por quê? Porque se ele realizar aquela perda, aquilo dói. Então, são diferenças, tá? Erros cognitivos e erros emocionais. Mas sem mais delongas, vamos lá para o primeiro. Até para ilustrar um pouco essa questão que é o tal do sistema 1 e o sistema 2, que um sistema é mais emocional, o outro racional, para você saber como você... primeiro tudo, você começa pelo racional, só que o racional vai ficando tão básico, tão rápido, que ele se torna emocional. Eu falo isso muito com a questão do carro, quando você aprende a dirigir. Quando você aprende a dirigir, é tudo muito difícil. É muito difícil você conseguir sair do ponto morto, colocar a primeira marcha, saber a hora da embreagem. Hoje, para quem já dirige há um tempo, é muito automático. É muito automático. Então, por isso que muitas vezes as pessoas às vezes, vão dirigir... agora sim. Vão dirigir olhando no celular, falando no celular. Porque eles têm tanta confiança nisso, em dirigir, porque fazem isso há muito tempo, eles acabam pecando, acabam tendo um viés, acaba sendo um viés também, esse tipo de o andar de carro.
sendo que quem está dirigindo pela primeira vez nunca que vai olhar para o celular quando dirige. Então, a medida, e esse é até um dos viés que a gente vai abordar, acho que está mais ligado até ao excesso de confiança, você pode trazer para o mundo real, para tudo. Para tudo. Ele sai de finanças e você pode usar em qualquer decisão da sua vida, qualquer um desses viés. Então, é um aprendizado que você vai usar muito para a sua vida, para o seu dia a dia. Tudo que a gente vai trazer aqui, a gente pode. Se você está 100% do seu dia sendo influenciado por esse viés. Quando você vai no cinema, quando você vai no McDonald's, uma simples decisão, você está sendo influenciado de várias formas. Então, é isso que a gente vai abordar. A gente vai ter um viés um pouco mais de finanças, mas você pode usar para qualquer decisão. Cara, esse exemplo que você deu aí de excesso de confiança, no caso de quando a pessoa está dirigindo, é ótimo. Exatamente. A pessoa que ele acabou de tirar a carta, ela não faz isso porque ela ainda está preocupada, ela ainda está tensa, então ela não toma medidas erradas e tal. E a pessoa que tem excesso de confiança, exatamente, ela vai, dirige com o celular. A gente vê isso aqui na Marginal, já vi gente dirigindo na Marginal a 80 quilômetros por hora. E prova disso é, por exemplo, você sabe que há um estudo, quando introduziram o cinto de segurança, acho que, se eu não me engano, na Inglaterra, que aqui veio mais tarde a obrigatoriedade, o que aconteceu? O número de acidentes, inicialmente, ele aumentou. Por quê? A pessoa estava com o cinto de segurança e, por achar que está com o cinto de segurança, se sentia mais segura, que ela acelerava mais e cometia mais acidentes. Então, para você ver esse realmente... E aí você sistematiza isso e você vê esses erros. Vamos lá, então. A versão AP. E aí estão os maiores erros, né? Esse excesso de confiança é tanto que quando você compra uma ação, você confia tanto, igual, por exemplo, no OGX, é onde acontecem maiores estragos, né? Então, de fato. E no caso do carro, é a batida, né? Muitas vezes até tira a vida por um excesso de confiança. Boa. Exato. Vamos lá. A gente já volta, vamos lá. A versão à perda vamos começar aqui pelo que a gente muito falado, a versão à perda, que é um viés emocional. Supostamente, as pessoas deveriam dar o mesmo valor para o ganho e para a perda, mas na vida real não é o que acontece. As pessoas acabam dando uma utilidade maior, né, atribuindo um valor maior para a perda. Assim, eu não quero perder do que para o ganho. E isso, na carteira do investidor, ela vai ter uma consequência. Então, a primeira que é o seguinte: a pessoa está lá com uma ação e a ação começa a cair, ela perde os fundamentos. Então, você comprou lá uma ação da Vale, ou uma ação de uma varejista qualquer, e a ação perdeu os fundamentos. Então, assim, aquilo que você fez análise, ou alguém fez análise, você leu, ela já não tem os mesmos fundamentos, perdeu o valor e está lá na sua carteira. Só que o que acontece? Você deixa lá e você não realiza aquela perda. Por quê? Porque se você vender aquela ação e realizar aquela perda, aquilo dói para você. Então, você evita essa dor psicológica. Fazendo o quê? Fique com essa carteira, com esse ativo que já não tem mais fundamento. E, às vezes, a carteira do cara fica lá, a carteira da pessoa fica lá um cemitério, porque fica lá um monte de ações que já não fazem mais sentido, entendeu? Por outro lado, você pode ter também, no caso do ganho, a pessoa ela tem a aversão à perda, e aí ela realiza logo o ganho. Então, a ação começou a valorizar. Por exemplo, isso aconteceu demais com o pessoal pressionando Magazine Luiza. A Magazine Luiza começou a ganhar, Fábio, e aí todo mundo, até lá o gestor famoso aí da Magazine Luiza, que tinha lá a Magazine Luiza entre seus ativos, que é o Henrique Breda, do Alasca, né? Ele era muito pressionado. Quando que você vai desfazer da ação da Magazine Luiza? Quando? Por quê? Muita gente tem essa aversão à perda, então quer realizar logo a ação, ganhou um pouquinho de valor, ele já quer sair. Só que assim, a ação tem potencial muito maior. Então, o que ele vai e desfaz da ação? Percebe? Então, assim, tem esse contraste. Portanto, assim, você, por um lado, você não realiza, não desfaz de um ativo com medo de realizar e ter esse dano, né, psicológico, então você evita ao máximo fazer isso. E, por outro lado, quando você está ganhando, você pode desfazer da ação rapidamente. Boa. E a frustração, por exemplo, tem dois exemplos aqui em relação à aversão à perda. A frustração de você, imagina, você está na sua carteira, você sai de casa com R$100. Aí, do nada, você abre a sua carteira, você perdeu, não acha esses R$100. A frustração é muito maior do que se você está andando e achar R$100. Então, a frustração de uma perda é muito maior do que... A dor da perda é muito maior do que a felicidade do ganho. Isso.
E outro negócio que é bacana, se você fizer conta, se suas ações, por exemplo, caírem, sei lá, 50%, para você recuperar o seu patrimônio de novo, tem que subir 100%. Então, olha só, se você perder, tem uns 100 reais, uma ação custa 100 reais, ela perdeu 50%, ou seja, virou 50 reais. Ah, agora é só subir 50% de novo que recupera. Não, para recuperar é 100%. Então, olha só como o mercado financeiro ele tem essa questão. E até para cima também. Tá 100 reais a ação, subiu 50%, vai ser 125. Ah, agora vai cair 50% e vai voltar para 100? Não, cai muito mais, porque o 50% é sobre os 125. Então a perda vai ser sempre pior. Tanto é que a gente vê muito analista, muito gestor de fundo falando o seguinte, que o mais importante é não perder. E aí tem a famosa frase do Warren Buffett, né? A regra número 1, nunca perca dinheiro. A regra número 2, nunca esqueça a regra número 1. Porque esse é o jogo do investimento, é não perder dinheiro. E essa questão da aversão à perda traz muito essa questão. Tá? Então, acho que é só para conectar tudo aí, trazer investimentos, finanças, trazer um pouco da visão dos gestores também. Exato. E vai ter uma consequência também para a carteira, a gente vai ver que em diversos vieses, né, e tem uma consequência para a carteira do investidor, e se ele, por exemplo, ele fica lá com muitos ativos e ele não realiza essa perda, e o ativo perdeu o fundamento que o trouxe inicialmente, a carteira acaba ficando concentrada, ela fica pouco diversificada, tá? Muito desses vieses vão desembocar numa falta de diversificação da carteira. Então, é importante. E aí, o que a gente, como é um viés emocional, é assim, gente, nos vieses cognitivos, a gente educa o cliente, conversa com ele e vai mostrar para ele. Então, alguns vieses emocionais é o seguinte, como planejador financeiro, como assessor de investimento, como gerente de banco, seja lá, né, aí em funções mais aí da área de finanças, a gente tem que sempre entender, a gente está lidando com pessoas que a gente, muitas das vezes, tem que se adaptar. Em última instância, quem é o detentor do recurso é ele. Então, assim, a gente não pode forçar em nenhum momento, não, então você vai ter que fazer isso, porque isso não é racional. A gente educa, a gente fala, mas sempre respeita, tá? Esse é só um toque, assim, uma coisa assim, né, humana, né? Vamos dizer assim, né, um pouco de senso. Depois, Fábio... No humano também tem essa questão da aversão à perda, é que quando a pessoa não realiza o ganho, o investidor não realiza a perda, ele acha que não perdeu. Então, aquele cara que faz um churrasco, que fala, nunca perdi com ações, o cara comprou a Petrobras a 30 reais, hoje vale 10, mas fala, nunca perdi, porque ele vai voltar um dia. Então, quando ele não realiza a perda, ele não tem sentimento de perder de fato. Então, como vai muito além, né? Muito bacana isso. Bom, outro viés aqui que vamos aqui abordar é um viés de confirmação, que, de novo, como você disse lá bem, Fábio, no início, vale para tudo na vida, né? Não só para finanças. Viés de confirmação, agora, no último ano, e mesmo agora, continua sendo muito utilizado, porque é a habilidade que a gente tem de fazer a gente crer naquilo que realmente a gente já acredita, né? Então, se durante as eleições convencermos nós mesmos daquilo que nós já acreditamos, então a gente já vai procurando um viés de confirmação. Durante as eleições mesmo, por exemplo, aqui, esquecendo paixões partidárias à parte, tinha lá os bolsonaristas e os petistas, lulistas, seja o nome que você queira dar, que qual a tendência do lulista? É só pegar a informação de esquerda, progressista, e ignorar as demais. E o bolsonarista também, na hora que ele lia as informações, a percepção dele era só das informações que confirmavam aquilo que ele já acreditava. Então, ele procura a confirmação daquilo que ele já acredita. Ora, enfim, e hoje ainda assim a gente vê. Então, a pessoa entra num grupo, entra naquelas bolhas, né? E ela só vive naquela bolha que só confirma o que ela já pensa. Ora, é melhor o professor Pasquale, eu adoro o professor Pasquale, porque ele fala uma coisa, o seguinte, se você quiser frequentar só uma fé, fala assim, sobre a língua portuguesa, né? Numa crítica que às vezes as pessoas fazem, mas essa língua culta não é necessária, não sei o que. Ele fala assim, não há problema nenhum se você só tiver uma roupa, você só vai frequentar um tipo de festa. Não há problema nenhum nisso, entendeu? Então, assim, eu quero frequentar vários tipos de festa, então quero conviver com pessoas diferentes
e que pensam, discordam de mim. Ora, isso em finanças vai ter um impacto que é o seguinte, a pessoa ela vai procurar informação que confirma aquilo que ela acredita sobre aquele determinado ativo. Então, ela comprou o ativo. Imagina que ela comprou lá a ação da, sei lá, um caso, a OGX, lembra do Eike Batista, Ike Batista? Um livro dele também é muito interessante, Ou Tudo ou Nada, escrito pela Malu Gaspar, depois da queda dele. Tá um livro muito interessante que conta a história dele toda, de uma perspectiva mais assim agnóstica, tá? Para usar o termo da moda. Mas então lá, aí o cara comprou a OGX, e aí ele procura informações da OGX que confirmam que lá, olha, vai tá lá descobrir uma reserva de petróleo maior, e não sei o quê. Aí vem ele, olha outra informação, a ação, o preço está subindo, olha, mas não sei o quê, já estão planejando fazer mais um projeto que integra o porto com não sei o quê, e ele vai pegando essas informações. Só que do outro lado, você tinha informações do seguinte, que até agora nenhum barril saiu, nenhum petróleo foi extraído. Ora, já atrasou em 6 meses. Ora, houve aqui um corte da expectativa. Percebe que você tem que pesar informações positivas e informações negativas, mas a pessoa que ela está querendo que a ação suba e está ali na torcida, você não tem que torcer, gente, assim. Quer dizer, você pode até torcer, mas assim, às vezes a gente tem que racionalizar, né? Nós temos emoções, mas assim, a pessoa só confirma aquela informação, olha, tá isso e tal. E esquece de levar em consideração todo esse noticiário negativo, Fábio. Então aí você vê gente torcendo. E você tem que levar em consideração tudo isso. Se afastar um pouco, às vezes perguntar para outra pessoa, isso vale para tudo na vida. Peraí, deixa eu perguntar para uma pessoa completamente diferente. Porque senão eu vou achar sempre alguém que acredita naquilo que eu já acredito e pronto. E aí eu vou ficar enviesado. Sim, e esse viés ele é muito utilizado pelo Google, Facebook, eles adoram esse viés, porque você pesquisa alguma coisa, ele vai te colocar só vai te trazer informações que confirmem a sua pesquisa, que pessoas que concordam com a sua pesquisa. Dificilmente ele vai trazer um ponto de vista. Aí, no ponto político, você tem um viés, você vai pesquisar sobre esse viés, vai vir 300 coisas só sobre esse viés. E é uma forma de eles te manterem na rede. Porque imagina, você procura esquerda e só vem coisas direitas, fala, não quero mais ficar aqui. Então, eles aproveitam essa questão dos algoritmos, que está nessa questão do viés da confirmação. Eles adoram utilizar algoritmos. Tá? Exatamente. E é isso, né? E aí você fica ali. Se você não tiver ali algum senso crítico e não procurar, de alguma forma, sair dessa bolha, cara, você fica ali vivendo ali para sempre. E aquilo, muitas das vezes, não é a amostra do que é exatamente a realidade, né? Você tem que sair disso e tentar olhar outras fontes de informação. Ou então você consulta só um veículo de informação. Da mesma forma, você pode consultar somente lá aquela fonte de informação. Só que por trás daquela fonte de informação, às vezes tem algum conflito de interesse. Ele quer que você chegue num determinado resultado, entendeu? Então, sim, consulte outras fontes de informação. Bem legal isso. Vamos lá para um próximo aqui também, que é importante agora nesses tempos, que é o ancoragem, que é a âncora, né? A âncora é aquela ideia assim, quando o investidor é solicitado para estimar um valor de magnitude desconhecida, ele começa enviesado com um número inicial. Então, às vezes, as pessoas têm dificuldade de estimar ali números absolutos, né? Então, sei lá, você fala, chuta um preço aí para ação, que você acha que vale essa ação. Aí, a pessoa não sabe, você fala assim, 45. Aí, a partir daí, ela fica enviesado, coloca esse número na cabeça e fica ancorada nesse número de 45. E a partir daí, todas as decisões que ela vai tomar é baseado nesse 45 lá inicial, que às vezes não faz mais sentido nenhum, mas ela continua em 45. Então, a ação já caiu para 35, né? Aí ela continua pensando assim, não, mas e aquele 45? Ela vai voltar, não, mas a ação já perdeu, não vale mais aquele 45. Ou então, a ação chegou a 60, ela continua sempre naquele momento inicial. Mas o fato é que você tem que atualizar essas informações com o cenário que você tem, o cenário atual, e não mais naquele número que você ficou ali ancorado. Ou, por exemplo, imagina o preço de um imóvel, a pessoa comprou o imóvel, a gente está agora saindo, está começando, né? Saindo lentamente da pior recessão da história, e a gente teve um período aí de
o preço dos imóveis caiu bastante, né? Antes de 2000 até agora 2018. Então, imagina a Uhum. pessoa que construiu lá, ou tem uma casa que ela valia 1 milhão. Aí ela está no meio da recessão e ela falou assim, essa casa alguém fez uma oferta para ela lá de 1 milhão e ela não quis vender. Quando chega em 2018, alguém faz uma oferta para ela de 800 mil. Ela fala, não, mas eu comprei por 1 milhão Nunca, né? e eu acho que continua valendo 1 milhão. Só que é o seguinte, a gente está numa recessão, a casa às vezes não vale mais 1 milhão, pode ter sido uma casa de 4 quartos, não sei o quê, e agora todo mundo só procura imóvel de estúdio, né, que agora está na moda, as pessoas estão procurando estúdio, não sei o quê, e aquele imóvel não vale mais 1 milhão, mas ela continua ancorada lá, no 1 milhão. Você quer ver outro exemplo, Fábio? E isso você já deve ter reparado, Uhum. você também pegou um tempo de taxa de juros altíssima, né? Então, eu cheguei a pegar taxa de juros a 40%, 40%, tá? Acho que isso foi em 98, durante a crise russa. Já peguei tigres asiáticos, crise russa, já peguei tudo quanto é crise, moeda e tal, tal. E aí, a gente pega a taxa de juros aí um pouco mais alta, aí num período recente aí dos últimos 3 anos, taxa de juros 14%. Aí vamos lá, grosso modo, taxa de juros 1% ao mês. Cara, eu já peguei cliente lá e já vi gente que pega o cliente e fala assim, olha, fique tranquilo, eu quero um rendimento seguro e tranquilo, eu não quero mais nada acima de 1% ao mês. 1% ao mês? Você está louco? Né, Fábio? A gente sabe assim, acabou a taxa de juros hoje, é 4,5% ao ano. Eu não consigo mais 1%. 1% ficou no passado, mas ele continua lá na cabeça dele, balizando as taxas a 1%. Não, é familiar, amigos. Familiar vai falar, seu primo vai falar, eu quero ganhar 1%. Isso, todo mundo tem 1% na cabeça, o 100% de CDI está na cabeça, está tudo ancorado em finanças. E trazendo rapidamente também, trazendo lá para o dia a dia, quem utiliza isso muito, por exemplo, é o próprio Cinemark, né? Quando compra pipoca, a pipoca pequena ancora o preço da grande, porque a pipoca pequena vai custar como 14, 15 reais, enquanto a média é 16, 17, a grande 18, 19. Todo mundo toma decisão olhando para a pequena. Nossa, a pequena custa 14, um pouquinho mais eu compro a grande. Isso é ancoragem. Então, é utilizado no seu dia a dia e muito esse ancoragem, principalmente no marketing. Tá? A ancoragem é um viés muito forte. Para mim, é um dos principais viéses comportamentais. A gente fica a gente tem essa dificuldade, aí a partir daí a gente fica com esse número na cabeça, né? Realmente é bastante interessante. Vamos lá abordar aqui, dado assim, a gente tentar abordar aqui o máximo assim, possível dentro do tempo, que é a contabilidade mental, também que é um outro viés, que é dinheiro, supostamente, ele é fungível, então ele é substituível. Tanto faz você ter ele tanto faz num CDB, eu ia falar caderneta de poupança, mas é até pecado citar. Mas um CDB, ou num fundo de investimento, ou na Previdência, tanto faz. A verdade é que as pessoas, elas compartimentalizam o dinheiro. Então, elas colocam o dinheiro em caixinhas separadas. Ora, o que supostamente ela deveria fazer é colocar o dinheiro, por exemplo, eu quero me aposentar durante não sei quanto, daqui 20 anos, 50 anos, ela montar uma carteira de investimentos, é claro, né, aqui a gente não vai abordar aqui agora, que não é objeto da live, claro que você vai colocar ali uma reserva de emergência, né, se você precisar, de 6 a 2 meses, 6 a 12 meses, o seu salário, tudo isso. Por outro lado, você tem que montar uma carteira como um todo que vai te levar, por exemplo, para a aposentadoria, né? Só que o que acontece? As pessoas não, elas colocam, por exemplo, esse aqui é para eu viajar daqui 3 anos, ela coloca numa caixinha. Esse aqui é para me aposentar, coloca em outra caixinha. Esse aqui é para a educação dos meus filhos, em outra caixinha. Ora, mas qual que é o ponto aqui? Esses ativos, eles se correlacionam, que muitos não, esses ativos eles correlacionam. O que você colocou nessa caixinha, colocou nessa outra, impacta que eles covariam. Então você tem que levar em consideração todos esses ativos e como eles covariam. Daí a importância, e aqui não é um merchan, ou pode ser esqueci até aquele termo lá que o pessoal utiliza, mas para falar sobre assessoria de investimento, para falar sobre planejamento financeiro e toda a ordem desses atores
que ajudam na área de investimento, para você montar uma carteira que seja diversificada, que leve em consideração ativos que respondem de uma forma a um fator de risco. Por exemplo, a economia americana desabou, esse ativo responde de uma forma. A economia brasileira subiu, esse ativo responde de uma forma. Então, como eles covariam? E aí eu vou te dar um exemplo. Então, assim, aí você vai colocar renda fixa, multimercado, renda variável, que são ações, tá? Renda variável são ações. Aí, por exemplo, eu vejo demais, muitos clientes, Fábio, eles pegam, por exemplo, imagina, e você sabe, se você tem um horizonte de 20, 30 anos pela frente, que você pode tomar mais risco, concorda? Você pode tomar uma dose um pouquinho de mais risco, que é aquele dinheiro para longo prazo. Os investidores americanos, eles já, né, tomam mais... E nós estamos migrando para isso, a propósito, né, do cenário. Então, o que acontece? Quando você vai lá conversar com o cliente e vê o dinheiro dele de longo prazo, aonde que está? Num fundo de previdência que dá 85% CDI. Muitos casos. Você pode olhar, você pode entrar, tem ferramenta pública que você vê o nome do fundo, e ele está lá rendendo 85% do CDI, exatamente no tipo de aplicação que você poderia tomar mais risco. Mas o que ele fez? Não, esse dinheiro aqui é para minha previdência. E aí ele separou e colocou lá, rendendo 85% CDI, e colocou aqui ações aqui de curto prazo. Isso não faz muito sentido. Mas o que ele fez? Não, isso aqui, ele carimbou o nome Previdência para Previdência e deixou lá e esquece que isso comunica com o restante da carteira. Então, assim, você tem que chegar lá e educá-lo na medida do possível, conversar com ele, explicar para ele. Né? É claro que a gente não vai entrar ali com um ferramental todo de estatística, mas dá para explicar de uma forma, como a gente está falando aqui, como a gente está conversando, de que, olha, peraí, vamos mudar essa carteira aqui e vamos entender que tudo isso se relaciona. Faça seus comentários. Boa. Pessoal, até para vocês, às vezes tem alguma coisa muito técnica, aqui é mais um resumão. Eu e o Rodrigo, a gente, provavelmente para o próximo ano, não para esse, até porque a gente tem que fazer isso mais via YouTube, onde a gente consegue apresentar slide, onde a gente consegue abrir um site para vocês aqui entrar. A gente vai fazer montagem de portfólios, a gente vai entrar numa parte mais técnica, mas mostrando como que funciona, tá? Mostrando como que funciona todas essas correlações que o próprio Rodrigo está falando. Por exemplo, eu gosto de, quando o cliente ele tem bastante porcentagem em ações, eu falo para ele, eu coloco uma porcentagem aí em dólar, compra ali o dólar, ou compra ouro, ou ouro sem ter o hedge de dólar, senão não faz muito sentido. Mas por quê? Porque se essa bolsa despencar, a tendência é que o dólar suba um pouco. Então, essa correlação que a gente fala se apanhar numa ponta, você recupera na outra. É por isso que tem o put, call, são utilizados para isso. São instrumentos muito utilizados para defesa. Eles foram criados para o hedge. Tá? A principal função deles é o hedge, é a defesa. Depois, é claro, muita gente utiliza para especulação, para arbitragem, mas eles foram criados com esse intuito. Por quê? Você tem que ter uma carteira que se correlacione e você se proteja. Dentro de bolsa mesmo, tem ativo que sobe com dólar, por exemplo, dar um exemplo de Suzano, Embraer, são empresas que têm uma boa receita em dólar, e tem outras que se ferram quando o dólar despenca. Então, assim, acho que na cabeça agora não estou lembrando nenhuma assim, mas você tem que montar uma carteira de ativos onde algumas se beneficiam de um caso e outras de outro caso. Não adianta nada. Minha carteira é bem diversificada. Eu tenho o Bradesco, Itaú, Banco do Brasil e Santander. Todas vão vir juntas. Teve notícia ruim de Itaú, as quatro despencaram. Então, essa correlação que a gente fala é muito importante para a sua carteira. Aí, quando você enxerga a sua carteira 100%, renda fixa, renda variável, multimercado, você consegue construir um plano muito melhor. Então, acho que é mais ou menos isso. Mas, na prática, é muito legal ver isso. A gente montando isso na prática fica muito legal. É o que a gente vai fazer para vocês. É legal. E aí isso mesmo, só complementando, que assim, às vezes, não é nem a questão só do viés, o cliente ele procura muito o ativo da moda, tá? Então ele já procurou boi gordo, ele já procurou avestruz, container, ele já procurou tudo, que é o que performou melhor no último ano. E aí ele vai, quando chega lá, o ativo não performa muito bem, né? Aquela classe de ativo, e aí ele perde. Então ele está sempre procurando o ativo da moda.
E a gente sabe que é o seguinte, o melhor não é você montar uma carteira diversificada, e essa carteira, sim, ela não vai performar extraordinariamente bem no ano, mas ela também não vai performar mal no outro ano, então ela vai manter a média ali, vai te manter diversificado, e aí no longo prazo você consegue ter uma performance muito melhor do que você ficar se correndo atrás do qual que é o da moda, qual que é esse, qual que é aquilo. Qual é a próxima Vamos Magazine lá. Luiza, né? Uma pergunta. Hã? Qual é a próxima Magazine Luiza? Nossa, essa pergunta aí é clara. É, clássica. Qual que é a próxima Magazine Luiza? Como se fosse assim, tem que sair agora uma Magazine Luiza. E aí, cara, e é interessante você falar isso, porque lá pelas tantas, as pessoas, dado às vezes sendo pressionadas, acabam indo lá e publicando um relatório e falando, essa é a próxima Magazine Luiza. Mas, meu Deus do céu, que fundamento! Entendeu? É assim, pode até existir uma nova Magazine Luiza, mas assim, pelo menos use um argumento, faça uma análise fundamentalista. E esse é viés comportamental? Eles colocarem no relatório estão muito certos, porque eles querem atrair pessoas para ler, consumir o relatório deles. Eles vão colocar algo que chame a atenção. Então tá certo, eles estão usando de fato os viés comportamentais para atrair você. Caramba, quem não quer saber quem é a próxima Magazine Luiza? Eu quero saber. Eu cliquei lá, todo mundo clicou lá para entender. E nesse caso, foi o da Empíricos, é a Centauro, a próxima Magazine Luiza. Se quiser aplicar aí. Vamos lá, mas enfim, depois, porque não atinge somente realmente o investidor, atinge o analista, atinge, né, como a gente está falando, né, todas as pessoas elas estão sujeitas, né? Representatividade. Rodrigão, Eu gosto muito. Só para alinhar a expectativa, falta ali 19 minutos. Vamos fazer esse de representatividade? Aí a gente vem que o Vini está perguntando, o pessoal está perguntando aí. Sim. Aí a gente abre 10 minutos para perguntar, beleza? Beleza. Então vamos apresentar aqui o último, então, que é em relação à representatividade. E é o famoso, assim, rentabilidade passada não significa rentabilidade futura, né? Então, os investidores, muitos deles, às vezes, vão atrás, por exemplo, você pega um período histórico e é muito fácil. Olha, a gente tem uma responsabilidade como profissional muito grande. Se você quiser, vamos dizer assim, enviesar um investidor, você consegue. Você tem uma ferramenta aí disponível, a Verius, né, que é um comparador de fundos, e ele tem diversas janelas. Eu posso pegar um fundo de investimento para você e colocar a janela de 6 meses. Nossa, que performance maravilhosa, porque ele acertou numa determinada aposta. Que performance, que maravilha. E aí o investidor pega aquilo e fala assim, vou investir naquele fundo, porque ele performou muito bem. E aí ele vai lá e desaba. Se eu pegasse a janela daquele fundo, daquele mesmo fundo, nos últimos 1 ano, ou no último 12 meses, 24 meses, aí a performance dele já era diferente. Poderia ser diferente. Poderia ser até abaixo do CDI, que serve como o quê? Uma referência, como um balizador para fundos de renda fixa e multimercado. No caso de ações, é o Ibovespa. Portanto, assim, ele chegou lá e viu a rentabilidade passada. E, nossa, isso até assessor de investimento, pelo amor de Jesus, eles fazem olhar a rentabilidade passada, falam, ok, está performando bem, foi lá, entra. E aí o fundo não tem uma consistência. E, Fábio, a gente sabe, são poucos fundos de investimento que têm consistência, que apresentam rentabilidade ano após ano. É difícil. Né? Então, ele vai e olha o histórico. Então, assim, você tem que pegar um período histórico mais alongado, mais do que 24, 36 meses. Por quê? Você vai ver como que esse gestor ultrapassou crises. Às vezes a gente está pegando aí só bull market. E quando o vento é forte, já diria Paulo Portinho, quando o vento é forte, até tijolo voa. Então, isso aí é muito fácil, entendeu? Então, assim, isso não representa. Então, a gente tem que ter esse cuidado de olhar qual que é o histórico, pegar um histórico mais alongado. Isso já mitiga bastante o risco de você entrar num investimento olhando só essa amostra. Boa. E questão, até eu vi comentando em relação, deixa eu ver aqui, o Cauê falou da questão da Via Varejo, é mais focado para 2020, se tudo der certo na questão da economia, que eu acho que vai dar certo, o PIB tende a superar em 2,5%, 2,5%, a tendência é que o consumo se valorize, papéis ligados ao varejo, papéis ligados à construção civil, o próprio Rodrigo comentou, isso aí está começando a efervescer novamente.
Que mais? Papéis até ligados a commodities, com uma maior tranquilidade dessa questão comercial entre China e Estados Unidos. Então, são os setores que tendem a performar bem. E aí a gente vê, a Magazine Luiza se arrumou há muito tempo lá atrás. A Via Varejo, todo mundo estava desconfiado dela ainda nesse Black Friday. Que eles se ferraram no Black Friday ano passado, todo mundo estava preocupado com esse Black Friday. E passaram muito bem, venderam ali mais de 1 bi. Então, olhar para 2020, eu acho que a Via Varejo sim é uma boa aposta, tá? Olhar para principalmente ações de consumo. Dentro dessa, eu acho que a Via Varejo é uma das principais, assim como a Magazine Luiza. Questão da versão a perda, já subiu muito. Tem muito para subir ainda. Estão criando um novo mercado, um super app. Então, assim, estão revolucionando o mercado. Então, não tem um preço-alvo. Fazer um preço-alvo seria até... seria até uma perda você fazer isso. Ó. Seriam colocar um limite nisso. Eu acho que tem muito potencial. Tá? Via Varejo, um comentário rápido sobre Via Varejo, eu vejo muita gente olhando para Via Varejo e tentando buscar ali, e até tem uma representatividade nisso, achar alguma similaridade com a Magazine Luiza. E muito dessa aposta é no que a gente costuma falar, usa um jargão que já explica o turnaround, que é, eles não tinham uma gestão muito boa, agora entrou uma outra família, tá, vamos dizer, sob nova gestão, sob nova administração, e esse pessoal vai atacar os principais problemas, e atacando esses problemas, ele vai conseguir destravar valor e vai conseguir chegar num ponto onde chegou a Magazine Luiza, onde ela estava ali, eles enxergaram valor, destravaram valor e conseguiram chegar nesse patamar, ainda vai crescer mais. Então, assim, estão enxergando, ou seja, vem ali uma possibilidade de entrar para ganhar, dado uma mudança da direção. Boa. Mas depois a gente faz um call voltado para 2020, ações, tipo, melhores investimentos, acho que dá para a gente dar uma boa live isso. Mas voltando até, que a gente estava falando da questão de representatividade, vai muito essa questão também de uma amostra, né? Você pega uma amostra pequena e essa amostra, você tomar uma decisão baseada numa amostra muito pequena, algo pequeno ser muito representativo para você. Então tá muito legal. Também há questões culturais, uma questão, quando eu era pequeno, tinha uma empresa na frente da minha casa, eu vi essa empresa crescer. Logo agora eu vou comprar ações dessa empresa porque eu vi ela crescer, porque é algo que me representou muito para mim. Representatividade tem vários exemplos que estão ligados também ao seu dia a dia como investidor. Fábio, só rapidinho, eu sei que a gente já vai abrir para as perguntas, que assim, que é muito, muito ligado a isso, representatividade e disponibilidade, tá? Que às vezes o viés de disponibilidade, que é aquele primeiro nome que vem à memória, tá? Então, assim, o sujeito também trabalha, às vezes, assim, trabalha na indústria farmacêutica. Um dia a gente estava numa palestra para uns médicos, e aí o que surge? Investir em indústria farmacêutica. Por quê? Porque ele é mais familiar com, e aí é o primeiro nome que vem na cabeça dele, de indústria farmacêutica. Então, assim, é que assim, isso não é escrito na pedra, né? Viés são, assim, então, assim, são parecidos. Muitas das vezes o investidor apresenta um ou mais vieses, né, num determinado tipo de comportamento. Então, tem esse viés também de disponibilidade. Ele é próximo também da representatividade. Show! Então, pessoal, sobrou aí 12 minutos. Aí vamos ver as perguntas aqui. Deixa eu subir aqui. Vamos ver o que tem de pergunta lá do começo. Vamos pegar aqui. Opa! Deixa eu pegar, vamos ver. Vamos ver o que teve de pergunta aqui. Opa, tem muito. O Lourenço comentou, não sabia do olhar do CFA para finanças comportamentais. Quer comentar um pouquinho sobre isso? Sobre os finanças comportamentais do CFA? O CFA olha isso mesmo? Quem perguntou, desculpa, foi o Lourenço. Na verdade, fez um comentário que ele não sabia que o CFA abordava finanças comportamentais. Quem foi a pessoa? Lourenço. Ô, Lourenço, sim, também o currículo do CFA, o interessante é o seguinte, esse é um tema que vem sendo abordado, né? A prova disso é que ganhou o Prêmio Nobel aí, 2017, o assunto, e o currículo do CFA, ele procura espelhar o que está acontecendo na realidade. Então, assim, ele já tem aí, eu acho que, olha, para não cometer nenhum erro, mas assim, eu acho que uma coisa aí já
mais de 5 anos que ele já vem abordando finanças comportamentais, tá? E assim, e cai forte no exame. Não são poucas páginas aqui que eu tenho que ler, não. Tá aqui até aqui, ó. Aparece aqui, ó. Tá em inglês aqui, é Behavioral Finance, tá? E aborda todos esses vieses comportamentais e porque realmente ele vai impactar o investidor final e vai impactar analistas. Então, assim, a gente deve realmente levar em consideração e tem realmente uma ciência uma ciência analisando esses comportamentos por trás. Maravilha. O Vini tem uma pergunta facinha aqui, ó. Stop curto depois de um ganho de 15% está diretamente ligado à aversão à perda? Tem o número percentual comum disso? Essa pergunta é fácil. Cara, e olha só, vamos lá. Cada caso é um caso, né? Olha só, ele perguntou sobre a aversão à perda e a gente já está falando de que o outro viés que está aí. Ancoragem. Ele já pôs 15%. De onde que ele tirou 15%? Né? Assim, que pode ser uma âncora, né? Tipo assim, não, toda vez que der 15% eu vou desfazer. Mas por quê? Né? Então, assim, cada caso é um caso. Porque o que mais importante saber não é o 15, não é o 10, não é o 5, é o fundamento. Porque quando um analista fundamentalista se debruça sobre um balanço, sobre um demonstrativo de resultados, sobre os fluxos de caixa da empresa, analisa a empresa e faz o chamado valuation, nesse valuation, ele chega a um preço, que é o preço que a gente chama de valor justo da empresa, preço intrínseco. Então, ele olha e fala, por exemplo, isso aqui vale R$45 por ação. E ele olha no mercado, quanto que o mercado está negociando essa ação? O mercado está negociando essa ação, que eu acho que vale 45, de acordo com o que eu fiz de análise, o mercado está negociando o que vale 45 a 30. O que eu faço? Eu compro. Eu compro e espero valorizar até 45. Portanto, se eu tiver no meu modelo, no meu modelo eu achar que o seguinte, 15% é pouco, que ela ainda vai subir mais, eu continuo com a ação. Entendeu? Uhum. Prova disso é o que o Magazine Luiza, o Fundo Alaska lá fez, continuou com a ação e a ação valorizou-se muito mais. Então, assim, antes dos 15 ou do qualquer percentual, eu acredito no fundamento, ainda vale mais, eu acho que vai valorizar, ou chegou num ponto em que era 40, eu acredito que vale 45, estava 30, foi a 35, 45, chegou no ponto. Aí eu posso desfazer, certo? Agora, sempre respeitando o seguinte, porque isso é o seguinte, esse é o mundo should be, né? O que deveria ser. E qual que é o mundo real? O mundo real é o seguinte, não é bom colocar 15% no bolso e ficar feliz e ir para onde você quiser ir e falar assim, poxa, ganhei 15%? Também é bom. Então, cara, depende assim, se você se sentir feliz. E isso vai muito de você. Então, tem que respeitar. Só, cara, hoje eu vou embolsar 15%, você quer saber? E assim, mas poderia subir mais. Olha, hoje eu vou embolsar os 15% e vou feliz para casa. Também pode. E se tá ligado também ao que você comentou, ações é uma classe mais voltada para o longo prazo. Tente olhar mais para o longo prazo. Eu sou fundamentalista, então eu vou defender com unhas e dentes essa questão do longo prazo, de você avaliar uma empresa. Não sou fã de colocar stop, porque se você estudou, se você acredita naquela empresa, você até aproveita quando cai, por exemplo, igual caiu da Via Varejo, caiu 8%, você aproveita e compra mais ação. Então, quando os gestores falam que eles comemoram às vezes a queda, é por conta disso. Eles acharam uma baita oportunidade, só que ficou um pouco caro. Quando caem, eles aproveitam e compram um monte, porque tem fundamento por trás. Então, o stop ele é muito bacana para quem faz muita análise gráfica, para quem opera muito day trade, curto prazo. Mas, para longo prazo, quando você monta uma carteira correlacionada, que é importante, e coloca um valuation nisso, coloca um valor, você sabe o quanto vale de fato cada empresa. Isso é muito difícil saber quanto vale. Mas você acreditar nos fundamentos que você estudou ou que você viu algum analista falando, vai tranquilo, não precisa olhar tanto para o stop não. Mas se você quer operar curto prazo, ali fazer swing trade, 2 dias, 3 dias, uma semana, aí o stop vai ser importantíssimo. Tá? Então você tem que saber qual que é o seu objetivo na bolsa. Se for longo prazo, eu não gosto muito do stop, mas no curtíssimo prazo, stop é importante. Tá? O Keverson tem uma pergunta bem legal. Esses vieses emocionais são possíveis
minimizar eles? É Kevin, né? Keverson. Keverson. Keverson, eu disse lá no início o seguinte, a gente não abordou aqui todos, dado o tempo, são vieses cognitivos, que são esses erros de mau julgamento, de processamento, e vieses mais emocionais. A recomendação, pelo menos aqui, assim, até do programa do CFA, os cognitivos, você tenta educar o cliente, né, trazer mais informações, muni-lo de informação, e você, através dessa educação, você consegue mitigar esse viés, tá? Então, assim, traz mais informações para ele, e você vai fazer ali uma série de perguntas e educá-lo. Alguns vieses emocionais, você também pode apresentar para o cliente, conversar com ele. Agora, a recomendação é você se adaptar a isso, porque viés emocionais são mais difíceis das pessoas mudarem, entendeu? Então, assim, mais do que você ficar ali batendo de frente, você explica, mas respeitando a vontade do investidor. Mas é importante muni-lo de informação, né? Dentro do grau de relacionamento que você tem com ele, você pode chegar e falar, olha, você está apresentando isso. Ou vai do seu tato, vai do caso. Mas é possível você ou tentar mitigá-lo ou se adaptar. E aí se adaptar é você fazer, olha, já que ele apresenta isso, deixa eu ir de outra forma, tentar diversificar a carteira de outra forma, construir ali uma saída para isso. Mas não bata de frente. Né? Show. Vou juntar duas aqui. O Cauê perguntou, como você comentou dos fundos da moda, ele perguntou, fundos imobiliários são os fundos da moda? E também ETF, também é? Acho que aqui também são duas perguntas que dá para conectar. ETF está na moda, fundo imobiliário está na moda, são bons investimentos? Como que você olha isso? Eu falei realmente da coisa da moda, e existe, né, o modismo, existe, como eu disse lá, boi gordo, existiu avestruz, existiu não sei o que e tal. E aí o pessoal agora, teve uma época que estava os clientes procurando ouro, eu quero ouro, por quê? Porque tinha volatilidade, aí vai todo mundo. Agora, existe fundamento também, tá? Então, assim, eu não acho que fundo imobiliário seja o da moda. E a moda, do conceito de moda estatística, é o número que aparece mais, né, Fábio? A gente estuda estatística, moda é o que aparece mais. É para prova, tem que ficar lá estudando, se matando. Mas assim, a moda é o quê? É o que aparece mais. Mas não é porque só aparece mais que simplesmente é ruim, não. Pode ter fundamento, sim. E no caso de fundos imobiliários, acredito sim que existe fundamento. Imóveis é muito relacionado a um ciclo econômico. A gente está saindo da mais longa recessão da história do país, desde 2014 até 2018. A gente está saindo de forma assim, lenta, gradual, mas está saindo, os números, os indicadores já mostram isso, e no caso isso já repercute no preço dos imóveis, porque assim, caiu muito e agora já tem lançamentos, já imóveis na Faria Lima, offices, né, escritórios, que já são reajustados com preço acima da inflação. Então, assim, já há indicadores mostrando isso. E aí, no caso de fundos imobiliários, se me permite, é o seguinte, você consegue diversificar. Então, você pode investir, comprar um pedacinho de um shopping center, você pode comprar um pedacinho, né, no shopping center ali na Faria Lima, seja lá onde for, você pode comprar um pedacinho de uma laje corporativa, de um escritório, você pode ser sócio de um galpão logístico, né, de uma cota de um galpão logístico, está crescendo muito com o e-commerce. Então, é o seguinte, na verdade, está havendo um ciclo de expansão, está no início, a gente está retomando a economia e muitos investidores, a atenção está voltada para isso, porque o investidor estava recebendo lá sem fazer nada uma Selic, um CDI lá que chega a 14%, foi caindo e agora está 4,5%, e aí ele tem que se mexer. Quando ele se mexe, muitos deles ficam receosos de ir direto para a renda variável, para as ações, o que ele faz? Para no meio do caminho e tem um fundo imobiliário, que é uma componente de renda fixa com uma componente de renda variável. Você recebe os proventos do aluguel, certo? E ainda tem a valorização do ganho de capital. Pode ter desvalorização? Pode. Mas eu estou olhando para um cenário de ciclo de expansão. E sobre ETF, é mesmo. ETF, ele tem um custo de transação menor, é um fundo que é passivo, né? Ele replica algum índice, por exemplo, o mais famoso no Brasil é o BOVA11, também começa a ser procurado como quê?
como alternativa para quem estava ali na renda fixa e recebia sem fazer nada, agora está só com 4,5, tá, tem que fazer se mexer, aí vai para um ETF. Não acho que seja moda, e é isso. Obrigado, Rodrigão. Tá faltando 10 segundos aqui, então obrigado pela você, live. Foda. Vamos chamar mais o Rodrigo, que traz muito conteúdo. Obrigado, Rodrigo.